Senhor Deus acrescente as bênçãos em nosso coração. Amém. Nós temos a nossa Bíblia com uma escritura em Primeira Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Se abre sua Bíblia, nós vamos dar preferência à palavra. Glória a Deus. Estamos abençoados ou não? Amém. A benção é só. Nós estarmos aqui nesta noite já é uma benção, né? Irmão William, Deus abençoe, William. Abençoe todos os irmãos da noite na presença de Deus. Creio que nós viemos aqui não é por acaso, né? 1 Coríntios 14, versículo 26. Aqui está falando sobre a necessidade. Não é uma obrigação, mas uma necessidade, né? Você entende? Não é obrigado, mas necessidade de ordem no culto. Então vamos prosseguir, verso 26. Que farei, pois, irmãos? Uma pergunta que São Paulo, primeiro profeta da era, está fazendo para nós aqui. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Para quê? Então isso aqui enquadra no quíntuplo de Efésios. Faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar em línguas estranhas, faça isso por 2, o quanto muito, por 3, e por sua vez. Então, e haja intérprete. O que acontece quando fala em língua estranha? O que tem que ter? Intérprete. Então vamos lá. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo. Coisa maravilhosa. Eu já passei por experiência e você já passou também por experiência, falando línguas estranhas, e você e Deus aqui, ó. Quem fala línguas estranhas, que tem o seu dom de língua, sabe que isto é glorioso, é bom. Se não tiver quem interprete o que ele está falando, então fala você e Deus. Entre você e Deus, na presença de Deus, e daí você é abençoado, né? Glória a Deus. Então veja bem, 29. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fala consigo mesmo. Verso 29. Fala 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Eu sei que você aqui tem muitas Bíblias, uma diferente da outra, mas o significado quer dizer a mesma coisa, né? Ó, verso 31. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros. Porque todos, olha, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E o espírito dos profetas estão
Sujeito a quem? Amém. Podei vos assentar, Deus vos abençoe. Deus abençoe a todos nós, né? Eu gostaria, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tinha um monte de anotação, estudei, fui, busquei. Quando cheguei aqui no escritório não tinha mais nada. Eu acho que esqueci, eu perdi, eu não sei o que aconteceu, o que era o meu desejo para falar para a igreja hoje à noite, para vocês. Perdi. Estou quase que nem aquele, né? Pregador que chegou na frente do púlpito. Olha, irmãos, eu tinha uma mensagem, arquivei, estudei, escrevi a noite toda, tudo, e guardei num lugar. E daí hoje que eu fui procurar, fui pegar lá onde estava, o rato tinha ruído, tinha comido minha anotação. O rato comeu a anotação dele, né? Eu não vou dizer que o rato comeu a minha, mas não estava aqui, não achei ali atrás, né? Mas certamente Deus tem um propósito em cada coisa. Então eu quero falar agora sobre o sucessor. Sucessor é aquele que vem após o anterior, aquele que segue uma obra, né, daquela que vinha trabalhando. Vamos dizer, vinha trabalhando. Eu vou usar uma palavra bem simples. Eu era construtor uma vez de casa, né? E vamos dizer que alguém assumiu o meu lugar. Eu parei, mas ele continuou construindo. Ele é o meu sucessor de construção, de uma obra, de alguma coisa que tem que fazer, né? Então, o mesmo se explica 1, 2. O 2 é o sucessor do 1. O 3 é o sucessor do 2. O 4 é o sucessor do 3. Agora não devemos esquecer que o 2, ele não é 2 se ele não tiver a companhia do 1. Vocês estão entendendo? 1 mais 1 é 2. Mas tem 2 significados. Vocês estão entendendo? Ele pode ser 2 ou pode ser 11. Vocês estão entendendo? Mas ele precisa de um companheiro, e assim sucessivamente. E quando você observa, você não pode viver sem o seu irmão. Nós somos um corpo, nós somos vamos dizer assim, uma agrupação, vamos dizer, como eu podia explicar? Nós somos um amontoado de células. Um amontoado de células, ele forma um corpo. E um amontoado de irmãos, ele forma uma noiva para o Senhor Jesus Cristo. O irmão Brando disse que nós somos células do corpo de Jesus, porque há muitos milhões de irmãos no decorrer dos tempos. Então, você pode ver, eu quero observar contigo, por exemplo, lá no começo dos seres humanos, vamos dizer assim, lá no nosso começo, o meu começo e o seu começo, eram os seres humanos, né? Existiu só o Adão e a Eva. E o profeta nos explica que não devia nós, você, cada um ser humano, vir ao mundo da maneira que nós viemos. Nós devia vir ao mundo, de qualquer maneira eu estaria aqui, você também.
mas não da maneira que nós viemos, da maneira sexual, mas nós devíamos vir ao mundo através do poder da palavra falada de Deus, que estava no homem. Umbrana nos ensina isso aqui. Mas, infelizmente ou felizmente, a gente fica aqui entre dois pensamentos, cocheando-os. É isso ou não é isso? Mas o que temos é isso. Vocês entendem? A Eva deu a oportunidade ao homem, o homem chamado serpente, de interromper a maneira de Deus trabalhar. E você sabe que Deus não força nada. Deus é democrata. Tomando disse isso na mensagem Ordem da Igreja. Deus, Ele deu o livre-arbítrio e deu a oportunidade de escolha para cada um de nós. E você faz aquilo que você acha que tem que fazer, aquilo que você acha que você deve fazer, e Deus até respeita através de uma vontade permissiva de Deus. Através de uma vontade permissiva, todas as coisas elas vão até uma certa posição, a certa altura, mas depois começa a dar problema. Você sabia disso? Mas a vontade perfeita de Deus, não. A vontade perfeita de Deus, ela vai até a eternidade. Porque Deus é o responsável por isso. Então, nós observamos que a vontade permissiva de Deus foi que no ventre de Eva tivesse duas sementes. Um ventre santo, nós aprendemos isso através da mensagem. Um ventre santo de Eva, mas ela teve duas sementes injetadas ali dentro. Até o irmão Brano usa a expressão. Antes que Eva, ou melhor, antes que Adão conhecesse Eva maritalmente, o diabo, através da serpente, injetou uma semente no ventre de Eva. Você está entendendo? E quando ele injetou essa semente no ventre de Eva, então a Eva foi a responsável por chamar o seu marido Adão. Vem cá, vamos de novo ter uma relação agora, querendo se disfarçar, né? Querendo se disfarçar. Depois da queda, depois que ela viu que estava nu, então ela teve a relação com o Adão, seu marido original. E daí o que aconteceu? Ela concebeu também. Agora, vamos dizer que está errado? Não. Deus tem um plano. O irmão Brana fala assim, ó, o plano de Deus durante os séculos, no transcorrer dos séculos. Plano de Deus. E nada está fora do plano de Deus. Você sabia? Se você é um verdadeiro, está no plano de Deus. Se você é um falso, está no plano de Deus. Se você é um manufaturado, está no plano de Deus. E você não pode fugir disso. Você tem que desempenhar o seu papel. Você está entendendo? Você tem que desempenhar, você tem que ser o que você é. No plano de Deus, ele não tem como fugir. Ou você pode aqui, corre aqui, mas chega lá, você vai estar preso. É aqui, ó. É aqui, é aqui. Não adianta. Por mais pequeno o grupo que seja, vocês conhecem, se você não leu,
e leu e não entendeu, você tem que voltar e ler de novo a mensagem das 3 classes de crentes. Por mais pequeno o grupo que seja, Deus tem ali dentro. Deus tem ali dentro as 3 classes: o verdadeiro, o manufaturado e um credo. Senão não é a igreja de Deus. Você está vendo? Então, o que nós estamos observando, que Caim, vamos falando sobre o sucessor. Caim, ele matou Abel. Você sabe que isso é verdade, né? Quem não leu a Bíblia sabe que isso é verdade. Quem leu também sabe que isso é verdade, que Caim matou Abel. E nós observamos que quando Caim matou Abel, parece que aquela geração ou Caim desapareceu, matou Abel, fugiu. Não fugiu. Se você ler lá sobre o suicídio, você vai ver que é tão tremenda a coisa que Caim fugiu. A Bíblia diz que ele foi para a terra de Nod. E o irmão Branco diz que Nod era um estado lá da região aonde Caim se fugiu. E ele levou a sua própria irmã como esposa dele e foi para lá. Casou com a sua própria irmã, porque não tinha outra fonte de gente, de geração, de pessoas, a não ser de Adão e Eva. Então Adão teve Abel, teve Caim, teve outras irmãs e teve mais irmãos, até o historiador chamado José diz que Abel e Caim tiveram 70 filhos. Eles, não sei aonde pesquisaram, mas diz que o irmão Brana fala isso aqui na mensagem Semente da Serpente. Semente da Serpente e outras mensagens ele fala que Caim, ou melhor, Adão, tiveram 70 filhos, entre filhos e filhas. Então não existia outra fonte de seres humanos a não ser o Adão e Eva. Então Caim pegou a sua irmã, casou com a sua irmã e foi para a terra de Nod, um estado lá da onde eles estavam vivendo, foi para o Oriente. Eu quero que você preste atenção onde nós vamos chegar. Mas então, de Gênesis 4 ali, que nós observamos, aonde Caim matou o Abel, até Gênesis 4 e versículo 25 parece que desapareceu. Mas ali se manifestou as 2 naturezas diabólicas, ou as 2 naturezas, uma diabólica e uma divina. A natureza de Deus e a natureza do diabo, de novo, através de homens e mulheres. Preste atenção, amados. Aquelas 2 naturezas, elas estavam juntas. Então, quando você chega em Gênesis 4, 25, a Bíblia diz que Adão conheceu a sua mulher, a Eva, e a Eva deu à luz a mais um filho que foi chamado Sete. E a Eva disse: esse Sete foi dado em lugar de quem? De Abel, porquanto Caim matou. E ali nós observamos que Gênesis 5 começa a geração, a genealogia de Sete.
Não vamos detalhar nome por nome, porque não há necessidade. Mas vamos destacar os nomes que foi destacado durante os séculos, né? Que foi Adão, Sete, Matusalém e Enoque, e daí veio Noé. Quem já leu isso? Claro. Adão, Sete, Enoque, Matusalém e Noé. Que Noé, eu vou contar para vocês aqui, segundo as Escrituras, que ele separou entre o antediluviano e pós-diluviano. Você sabia disso? Noé, automaticamente ele foi um tipo de Cristo, mesmo sendo, que disse o profeta, ele sendo um que passou pela tribulação, representando as virgens nécias, as virgens loucas. Mas ele separou, ele ante e pós, porque ele trouxe o bem e o mal. O que seguiu Noé? Seguiu Noé, seguiu o bem e o mal. Após Noé, seguiu o bem e o mal. É ou não é? Se não é, eu quero que você me diga isso aqui. O Mambrano fala isso aqui. Noé foi uma ponte entre o velho antediluviano e pós-diluviano, aonde tanto a semente divina de Deus como a semente diabólica, eles passaram pela arca. Até aqui você pode observar que quando você começa Gênesis 5, que começou a genealogia e chegou até Noé, mas Gênesis 6 parece que tinha desaparecido a descendência de Caim, mas não desapareceu. Quero que você preste atenção aqui, ó. Quando se manifestou a semente de Caim, ele não se revelou como semente de Caim, ou descendência de Caim. Ele se revelou como filhas dos homens. É ou não? É ou não? Você tem que ser um leitor da Bíblia, senão. Gênesis 6 se revelou a descendência de Caim como filhas feminino dos homens. Mas quando as filhas dos homens se encontraram com os filhos de quem? De Deus, houve um casamento. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres, casaram, se ajuntaram, se misturaram. Vamos usar uma palavra, se misturaram. E exatamente aí, quando eles se misturaram, foi quando eles perderam seu direito para com Deus, porque Deus não se mistura. Deus não se compromete com ninguém. Deus não quer saber quem é e quem não é. Deus tem a sua linhagem, Deus tem o seu povo, Deus tem os seus filhos, Deus tem o seu sangue, Deus tem a sua geração, eleita e preciosa de São Pedro. Mas quando eles se misturaram, irmãos, e se encontraram e se misturaram, foi quando os filhos de Deus perderam o
o seu contato com Deus. Deus começou a se afastar deles. A ponto, você lê Gênesis 6, que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Você que lê a Bíblia, você sabe disso, que Gênesis 6, Deus se arrependeu. Deus disse: arrependo-me do homem que criei. Eu fiz o homem, mas estou arrependido. Então ali naquela hora, quando se encontraram as filhas dos homens com os filhos de Deus, eu vou dizer uma coisa para vocês, foi aonde Deus começou a nojar. Fedor na presença de Deus, porque houve uma mistura. Vocês estão compreendendo o que eu quero dizer? Amém. Então, um foi chamado filha, a descendência de Caim foi chamada filha dos homens, e a descendência de Sete foi chamada filhos homem de Deus, feminina e masculina. Eu quero que você preste atenção agora, feminina e masculina. Porque para haver um filho, tem que unir um masculino com um feminino, não é isso? Senão não tem. Para haver prosperidade, para haver progressão em toda a natureza, tanto no botânico, como no animal, como na ave, como no ser humano, se não houver uma união entre o masculino e o feminino, não tem progressão. Vocês estão compreendendo? Não tem filhos, não tem neto, não tem. Vocês compreendem? Então foi chamado de filhas dos homens e filhos de Deus. As filhas de Ló uniram-se com o seu pai e saiu filhos, que saiu os moabitas lá, não foi? E os moabitas, o que causou? Sempre deu problema. Geração incrédula. Mas não eram coisas corretas? Não era uma boa ideia? Não era uma boa, que não, a nossa geração não pode perder. A nossa geração não pode terminar aqui. Vamos unir com o nosso pai, porque nós só é filha. A filha não tem, porque a mulher não tem o sangue vem do macho. E o sangue vindo do macho, se o sangue não vier do macho, perde a geração e precisa. As filhas de Ló dormiram com seu pai e saiu os moabitas e outros lá, os midianitas, não sei quem foi lá. Mas você viu o que causou lá no deserto? Só problema. Por causa de uma união ilegítima, Então, quando os filhos de Deus e as filhas dos homens se uniram, aí foi onde começou o problema que temos hoje. Divisões, contradições. Por quê? Porque foi híbrido. Ele não puxa, ele não é verdadeiro e nem é falso, ele está no meio ali, ó. Não, mas eu acho que isso é verdade. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. E uma proliferação de raça foi a confusão, é a confusão que nós temos hoje. Eu vou dizer, eu não sei, se você pesquisar os seus antecedentes, lá, teu tataravô, bisavô, avô, seu pai, e chegar em você não sabe mais que raça você é.
E um dia eu disse: por isso eu tenho índio, eu tenho caboclo, eu tenho alemão, eu tenho não sei o que, eu tenho não sei o que, e cada um tinha um vício, e hoje descarrega tudo sobre você, sobre os seres humanos de hoje. Sobre você não, porque você tem um novo nascimento. Eu tive um novo nascimento. Mas sobre as pessoas hoje, ó, ele bebe, ele fuma, ele usa droga, ele usa cachaça, ele usa tudo, um só corpo levando tudo isso por causa do quê? Tanta raça. Que cada um teve um hábito, mas foi misturando, descarrega sobre os seres humanos hoje. Se não tiver um novo nascimento, é o que nós vemos aí na rua hoje. Pessoas, misericórdia, um monte de bagagem sobre suas costas, porque veio de um, veio de outro, fica sobre nós costas de um. Por isso que Israel, ele não quer se misturar com outra raça. Vocês estão compreendendo? Então, religiosamente é o que nós vemos hoje, amados. Religiosamente é o que nós vemos hoje. Veio lá do Lutero, veio lá para o anglicano, veio lá para não sei para quem, veio aqui, veio ali, e veio misturando. Hoje as pessoas não sabem o que crer, a ponto de dizer: se eu sou um religioso, está bom, se eu estou na igreja, está bom. Por quê? Porque existe uma mistura, religiosamente falando. Não, porque eu pego um pouquinho da Assembleia, eu pego um pouquinho da Desamor, eu pego um pouquinho da Adventista, eu pego um pouquinho da... e vem com aquela bagagem. E precisa do novo nascimento espiritual para ele se libertar das bagagens. E eu disse uma vez que é difícil de livrar um homem, uma mulher que vem com aquela bagagem denominacional e purificar para a mensagem da hora. Essa é a verdade, amados. Quem passou pelas denominações sabe. Ele sente saudade lá daqueles hinos, ele sente saudade daqueles cultos, sente saudade daquelas vigílias, sente saudade daquelas avivamento pentecostais e coisas que não tem nada da Bíblia. Ele sente saudade daquilo. Eu passei por isso, você passa por isso, e nós passamos. As irmãs chegaram nessa mensagem sendo saudade da hora que ela entrava num púlpito e saía, ficava de dona do púlpito e pregava e profetizava. Ai, que saudade daquele tempo. É que não teve um novo nascimento. Homens têm saudade daquele tempo que ele levantava e saía para o meio da igreja, entregando recado para um, entregando recado para o outro, e nada se cumpria. Não passou pelo novo nascimento e não teve a revelação o que é a mensagem. Então, eu quero dizer para você, o sucessor é aquele que vem após o anterior. E se nós não você não seguir, não for o sucessor de Cristo, dos apóstolos, dos profetas, você fica tateando nos ensinamentos denominacionais e não sai daí. Fica ali, preso. Misericórdia. E nós estamos num tempo que precisamos de uma libertação total. Libertação total, amados. Vocês estão entendendo? A Eva, ela chegou e falou: Deus me deu 7.
no lugar de Abel que Caim matou. Sempre o diabólico tenta sufocar, cortar a linha do espiritual, do divino. Mas não tem poder, porque se o diabólico continua, o de Deus continua também. Se a linhagem de Caim continua, a linhagem de Abel continua também. Você está vendo? E parece que terminou a linhagem de Caim, mas não terminou. Irmão Branham considera isso como duas vinhas que andam junto. Os filhos de Deus e os filhos do homem. As filhas do homem e os filhos de Deus. Você é filho de Deus. As denominações são filhas do homem. Vocês estão entendendo? Quando se fala em mulher, a Bíblia nos ensina, nos aponta para a igreja. Vocês estão entendendo? Apocalipse 12, se você olhar, aquela mulher que estava grávida, quem era? A igreja ortodoxa. Ela estava ali para dar a luz, e ela deu a luz a quem? Jesus veio de dentro. O irmão Branham mostra para nós. Jesus veio de dentro da igreja, ele veio da lei, da igreja ortodoxa. E você une Apocalipse 12 com Mateus 2, você vai ver quem era. Era Roma, né? Era Roma ali, a igreja era a mulher era a igreja, e daí une e vem simbolizando e mostrando sobre Maria. Apocalipse 17, você vai ver que aquela mulher que estava sentada sobre as águas era Roma. Águas, povos, nações, tribos e línguas. E quem dominava era Roma. E a Roma é a igreja que está para dominar todas as coisas. Vocês estão compreendendo? Então, os filhos de Deus, hoje, que são homens que têm um pouquinho, um reflexo da igreja, vamos dizer, do Espírito Santo, irmãos. Na mensagem evangelismo do tempo do fim, o profeta diz que eles vendem aquele dom como Judas vendeu, como Balaão vendeu. Eles vendem para uma denominação, pelo um cargo, pela alguma coisa que eles beneficiam. Como Pedro diz, o irmão Branham vem comparando ali, como Pedro, que disse: se é necessário eu morrer, por ti eu morro, Jesus. Mas daqui a um pouco ele estava negando Jesus. Assim são essas denominações, esses homens denominacionais, que dizem, eles morrem pelo Jesus, mas se vendem uma denominação, uma igreja. Leia a mensagem evangelismo no tempo do fim, você vai ver que isso é verdade. E nós observamos isso que está acontecendo aqui diante de nós. Por isso que Deus tem dado um profeta, Deus tem dado uma mensagem, para que hoje nós possamos se libertar desse demônio denominacional, essa bagagem denominacional que vem perseguindo os homens. Vocês estão entendendo? Irmão Branham diz, contanto que bate palma, grita e chora e bate. Na mensagem aqui eu tenho, nem vou ler, mas está aqui, ó, se você quiser ler na sua casa depois, lembrando-nos do Senhor, a partir do parágrafo 89, leia em casa. Você tem essa mensagem. Irmão Branham diz que a presença do Senhor é uma coisa horrível. Não é fácil de suportar.
Jacó, quando ele esteve na presença do Senhor, ele disse: eu estive num lugar horrível. O sobrenatural para nós é uma coisa tremenda. O que está acontecendo aqui nesta noite é o sobrenatural de Deus. Momentos causa exaustão. O sobrenatural é uma coisa terrível. Como disse João lá na ilha, eu caí como morto. Mas o que João estava fazendo lá? João estava recebendo algo para entregar para a igreja. Ele estava escrevendo. Ele estava na presença do Todo-Poderoso, como Isaías estava na presença do Todo-Poderoso. Quando a presença do Todo-Poderoso chegou, ele disse: ai de mim, que vou perecendo. Ele reconheceu a sua miséria, as suas fraquezas, suas debilidades, os seus erros, aquilo que ele não estava fazendo correto. E a presença do Senhor é a Bíblia, é a mensagem que te mostra que você não está fazendo correto. E você tem que dizer perante a mensagem: ai de mim, que vou perecendo. A mensagem veio para nos mostrar o erro e o certo e o errado. Essa mensagem é algo tremendo, irmão. Não podemos brincar de igreja. Um pregador, o que é o pregador? O pregador, nessa hora, é o que está responsável para distribuir a unção para a igreja, não é certo? A unção da palavra, a unção do Espírito para a igreja, mostrando o correto, mostrando isso que nós estamos ouvindo e observando nesta noite, é o sobrenatural de Deus. E o que está distribuindo a unção não pode perder o controle. Você sabe que o Espírito está sujeito ao profeta? É ali na Bíblia que nós falamos em Coríntios 14:32, que todo o Espírito está sujeito ao profeta. E Deus não é Deus de confusão, mas um Deus de paz. Quando a palavra está sendo transmitida, o profeta o pregador tendo o controle, ele transmite para você segurança. É Bíblia. Vamos dizer nesta hora, se eu estou transmitindo a palavra para vocês e eu perder o controle aqui, vocês ficam: o que sabe o que o pastor queria dizer? O que sabe que o pastor queria falar? E parou de falar porque o Espírito tomou ele, o Espírito fez isso, desnorteou ele. Uns recebem unção, outros ficam sem unção, porque a unção é um ensinamento. Vocês estão compreendendo? Vamos dizer, se eu fosse tomado aqui, eu perdesse o controle aqui e alguém tivesse que me tirar daqui, levasse lá para trás e tal e coisa, o que você ficaria pensando? Você que conhece a mensagem. O pastor caiu lá, o pastor, o que aconteceu? Estava numa linha tão bonita e não concluiu. Gente, nós temos que ser maduros. Você tem que saber o que é Deus e o que não é Deus. Você tem que conhecer o que Deus quer dizer para você. Você tem que saber. Deus não fala pela metade. O irmão Brando diz na mensagem que Deus não faz meio pregador, Deus faz um pregador completo. O que faz meio pregador é o próprio homem que não se integra, não se ensina. A unção, perder a unção
debaixo, perder o controle debaixo da unção de Deus. Ninguém perde o controle debaixo da unção de Deus, porque todo espírito está sujeito ao profeta. Deus quer trabalhar, Deus quer que você o escute, Deus quer que você aprenda, Deus quer que você amadureça. 20. Vocês estão entendendo, irmão? Não perda o controle embaixo da unção. O que nós lemos aqui agora de noite? Na Bíblia não tem salmo. Porque se eu não cantei, eu vou voltar emburrado. Outro tem entregar uma profecia. Mas se você entregar, falar em línguas e não tem quem interprete, aquilo é como um sino que badala para cá e para lá. Um tem profecia, outro tem isso, outro tem aquilo. Todos nós temos aquilo. Mas por isso que é necessidade de ordem no culto. Um culto desordenado é um mensageiro que diz: o Espírito Santo levanta e vai embora. Na mensagem de unidade de Deus, o irmão Brana disse que ficam os sacerdotes correndo um atrás do outro, correndo um atrás do outro, e o Espírito Santo já está lá na frente, e os sacerdotes só na emoção, só na grita. Nós precisamos. Você precisa ser alegre, ser feliz. Você tem que dar glória a Deus, você tem que louvar o nome do Senhor, dentro de uma ordem, dentro de um discernimento. Como disse o irmão Brano, tem gente que diz assim: o diabo surrou, massacrou o irmão. Outros, graças a Deus. Nós temos que ter sabedoria. O diabo fez isso, fez aquilo. Outros, glória a Deus, graças a Deus. Isso aí nem sabe o que você está dizendo. O diabo lançou a enfermidade no irmão. Vamos orar: misericórdia, meu irmão, misericórdia, Deus, tem misericórdia do meu irmão, cura ele. É dentro de uma linha. Você tem um discernimento. Você não vai dar glória a Deus para uma coisa que não é de Deus. Você não vai honrar, louvar a Deus uma coisa que está massacrando. O diabo, você não vai dizer glória a Deus, aleluia, porque o diabo botou a enfermidade no irmão. Sabe o que você vai dizer? Misericórdia, Satanás, você está derrotado. Esse é meu irmão e você é nosso inimigo. Vou te derrotar em nome de Jesus Cristo. Vou orar para o meu irmão, vou pegar ele. Amém? Isso é continuar um ministério apostólico, um ministério profético, um ministério de Jesus. Você compreende, amados irmãos? Você é filhos de Deus. Não se misture com as filhas dos homens. Sistema denominacional. O sistema denominacional, ele vem trazendo, vamos dizer assim, vem regredindo a nossa vida espiritual, vai nos distanciando de Deus. Deus quer que você seja uma pessoa revelada, de discernimento. Nunca houve na história um tempo de mais mensagem que nem nós temos hoje. Lá pelo ano 73, 75, quando nós pegávamos um folhetinho, aquilo era a nossa Bíblia. Meu Deus, que aquilo nós lia, relia, decorava e lia de novo e comentava, um folheto, porque não tinha. Hoje, mensagem por mês, e mais Bíblia, mais mensagem escrita, mensagem por internet, mensagem por isso, por DVD, mensagem por CD, mensagem não sei o que. Nós temos com a barriga estufada. Estamos ali com um fastio.
Não quero comer mais porque me dá ânsia de vômito até. Porque é muito alimento. Você começa a classificar aquilo que lhes convém. É isso ou não é? Aquilo que você não comeu, e você vai lá, não, eu quero esse, uma pitadinha daquele, pitadinha daquele outro, pitadinha. Mas deixa você fazer que nem aquele rei que se perdeu no deserto. Se perdeu na mata aquele rei lá. E caminha 2 dias, caminha 3 dias sem comer. E caminha, estava exausto, e não conseguia mais. Daqui um pouco ele olhou lá numa clareira, lá num clarão lá, um ranchinho, verachão. Você sabe o que é rancho verachão? Quem sabe, levanta a mão, quero ver. Rancho verachão. É tipo uma cabaninha assim, ó. Lá em cima, vem, termina no chão, né? Verachão. Berachão, estava lá. Um velhinho lá dentro, e ele, vou chegar aí, tem gente. Chegou lá um velhinho, moqueando, quando está numa cabeça de boi, né? Assava de um lado, virava do outro, e ele chegou, uma fome que não aguenta. Aí, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, me traz a memória que eu garanto que ele dá uma vontade de dizer, vizinho, me dê um pedaço, talvez, que eu não aguento mais de fome. E o velhinho lá, virava, prosseando. Daqui a um pouco tirou aquela cabeça de boi, trouxe, vamos comer? Nossa, como é que não vamos comer se eu estou morrendo de fome? Comeu, gostou, aquilo foi a coisa mais gostosa que teve. Seguiu sua viagem, lá achou sua comitiva, achou lá sua, não sei o que lá onde ele estava procurando, conseguiu e saiu lá do outro lado. Um dia ele estava lá numas festas, e estava em casa e disse, mas eu comi uma coisa muito boa que eu acho que, mas eu queria comer de novo, uma cabeça de boi assado. Chamou os outros, pegaram a cabeça de boi, botaram a cabeça de boi, comeu, disse que não, chamou outro, assou, comeu, não gostou, chamou mais um, fez do jeito que queria, comeu, não gostou. Então é vocês que não sabem fazer, né? Eu vou lá buscar o velhinho aquele. Foi lá, buscou o velhinho fez. Eu quero que o senhor faça uma cabeça de boi do jeito que o senhor fez aquele dia. Porque aquele lá fez, não gostei, aquele outro fez, não gostei, aquele outro fez também, não gostei. Não é igual. O velhinho fez do jeito dele. Comeu. Não. Mas não é do jeito que o senhor fez. Não estou gostando nada. Mas é do mesmo jeito. Não, eu não gostei disso. Não é. O velho olhou para a cara dele e disse, então tu tem que se perder na mata de novo. Você vai ter que se perder na mata. A hora que você se perder na mata, tiver com fome, isso aqui você vai gostar. Assim é conosco. Com cada um de vocês, com cada um de nós. Às vezes nós precisamos se perder um pouco na mata. Tem muita comida. Nós perdemos o sabor daquilo que é a real mensagem de Deus. E daí ficamos escolhendo. Chorando aqui. A hora que você se perder, que eu me perder na mata, porque eu não estou contente com o que eu tenho, o que vai acontecer? Vamos gostar. É um tempo de muita comida, gente. Espiritual e natural também. Você vai no mercado, vai na fruteira, eles trazem comida na porta da tua casa. Estão gritando toda hora aí diante da tua casa. Eu tenho isso para ti, tenho isso para aquilo. E olha aqui, eu tenho ovo, eu tenho batata, eu tenho repolho, eu tenho tudo na porta da tua casa. É muita comida. Você não quer nada disso aí. Eu tenho aqui de sobra. É um tempo de bonança, mas é um tempo de fraqueza, um tempo de miséria espiritual. Até mesmo a maneira de nós comer é miséria.
O Brasil, ele tem condição de servir outro Brasil, ou 2 Brasil a mais, só que a comida que está lá no lixo. Isso você é testemunha. Quanto pão vai fora, quanto arroz vai fora, quanta comida vai fora, que dá para sustentar outra família ao lado da sua casa. E nós não percebemos isso. Espiritualmente não há diferente. O que nós precisamos é se conscientizar do que nós temos, o que você tem, e se contentar com a comida que você tem. Elias não era para o nosso tempo, Eliseu não era para o nosso tempo, João Batista não era para o nosso tempo. Ainda que João Batista ele pegou o Velho Testamento e empurrou para o Novo Testamento, mas ainda não era para nós. Mas a Malaquias 4 era para mim e para você. É para noivo gentil, o resto é para Israel. Somente um ministério para o povo gentil, que é Malaquias 4. E Malaquias 4 reuniu tudo e colocou nós em ordem, gente. Você se perde se você quer. Essa é a realidade. O nosso gosto, o nosso desejo, nossos hábitos é o que nos leva a afundar no banhado, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós fizemos coisas que não há necessidade de nós fazer, mas só porque eu gosto, meu desejo. Malaquias 4, ele veio para nos torcer, botar aqui, ó. É aqui o nada. Você está entendendo? Deus tem uma noiva. Ou tem mais que uma noiva? Por que está essa divisão do diabo aí? Isso é o diabo, não é Deus. Deus não é Deus de confusão. O diabo é o que faz confusão e faz divisão. Mas Deus tem uma noiva na face da terra. No meio de tudo isso, Deus tem uma noiva. Vou falar para vocês. Deus tem uma noiva. Oxalá que eu faça parte dessa noiva. Você, nós estamos aqui, façamos parte dessa noiva. Mas não é assim, gente, do jeito que nós queremos. É do jeito que Deus quer. O seu desejo para Deus é lixo de monturo. O meu desejo para Deus é lixo de monturo. O que Deus quer é aqui, ó. Essa palavra. E o irmão Branham não veio para formar outra Bíblia. Eu vou dizer para vocês, para fazer uma doutrina fora da Bíblia. O irmão Branham veio para vivificar a Bíblia para nós. Eu que sou rebelde, você que é rebelde, nós que somos rebeldes, não queremos. Não. Nariz, o irmão Branham chama de nariz empinado. Então, empinamos nosso nariz, vamos embora e faço o que eu quero. Pode fazer o que você quer, eu posso fazer o que eu quero. Mas há um acerto de conta lá no fim do trabalho. Não é no começo do trabalho, lá no fim do trabalho que é um acerto de conta. Faz o trabalho, faz o que você quer fazer, mas lá no fim tem um acerto de conta. Deus quer que você seja humilde. Não humilde para o pastor, não humilde para o evangelista, humilde para a palavra. Palavra? Sim. Não está mais aqui quem falou. Está aqui quem a palavra falou. Deus tem um propósito com você. Não brinca. Não empina o nariz. Deus tem um propósito comigo, com você. Deus, eu vou dizer uma coisa para você. Nesta noite, eu estou falando e talvez Deus não esteja nem dando atenção para mim que estou falando. Talvez esteja um aqui dentro que Deus esteja falando. Porque Ele disse lá, Jesus mostrou: eu não vou arrebatar minha igreja sem que a última ovelha volte. Como é que está desviado? É aquele que esteja, não sabe o que vai fazer. Mas ele voltou
aquele pastor na parábola de Jesus. Ele voltou feliz. E o irmão Branham disse: o melhor lugar que ele tinha para colocar aquela ovelha foi aonde? Aqui pode. Ele estava aqui, ó. Não colocou aqui nas mãos, porque aqui pode derrubar. Não coloquei aqui no outro lado. Mas aqui, ó, é onde nós levamos o maior peso e está mais seguro. Você sabe disso, né? Aqui no ombro. E o pastor colocou nos ombros aquela ovelha e veio. O lugar mais seguro que tinha. Você está no lugar mais seguro de Deus, nos ombros de Deus. E é nesta hora que precisamos de um ombro amigo, e o ombro amigo é o ombro de Deus. Vamos se colocar de pé? Pai bendito, Deus eterno, não temos mais nada o que dizer nesta noite a não ser muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem nos ensinado. O Senhor tem nos trazido diante do Senhor para ouvir aquilo que o Senhor deseja que nós ouvimos. Não é aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor vê que temos necessidade de ouvir. E nesta noite, meu Deus, eu não quero sair daqui como cheguei, mas eu vou sair daqui melhor do que cheguei. Glória a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor é aquele Deus forte e poderoso, aquele Deus de misericórdia e bondade, aquele Deus que olhou por nós antes da fundação do mundo, que derramou aquele sangue ali na cruz, ferido pela lança romana. Não foi por acaso, mas foi porque eu precisava. Se tem uma pessoa necessitada, sou eu, Pai. Aqui estão os irmãos também necessitados. Todos nós, nesta noite, não podemos sair daqui sem a Tua unção poderosa. E a unção está na palavra, e a palavra, quando ela desce ao nosso coração, nós saímos ungidos, que o diabo não tem poder nem de se aproximar de nós. Quando a unção de Deus, a palavra desce, aleluia, nós não somos os ungidos dos últimos dias, mas nós somos os ungidos pelo Senhor para os últimos dias. Glória a Deus. Jesus, estamos aqui nesta noite, os irmãos, as irmãs, as famílias, os casais, os jovens, as crianças. Deus, que nunca nós possa, meu Deus, entregar-nos ao inimigo das nossas almas, que é Satanás, mas que possamos vencer ele, como o Senhor venceu ali no fim dos 40 dias de jejum. Glória a Deus. O Senhor expulsou ele. Vai-te, Satanás. Oh Deus, que cada irmão, cada irmã possa expulsar. Vai-te, Satanás. Não venha trazer confusão, não venha trazer nada. Meu Deus, ajuda-nos agora. Nós pedimos no nome de nosso Senhor Jesus. Glória a Deus.